não tenho medo de dizer. A verdade é que os ministros que se calam quando algum ministro passa das suas prerrogativas, quando algum ministro rasga a Constituição, eles estão sendo cúmplices. Eu queria nesse momento emprestar a minha voz aos inocentes que não podem aqui falar. E expressar a minha indignação com tudo que vem acontecendo no nosso país. Existe uma corrente de pensamento na ciência política que surgiu ali quando a democracia, o conceito de democracia começou a se popularizar, que é chamada de elitista. Não por defender uma elite acima da sociedade, mas por entender que mesmo uma democracia pode ter a sua elite. Pode ter uma oligarquia que domina o poder e que impõe a sua vontade sobre as pessoas. E também por entender que a democracia pode ser usada, o conceito de democracia pode ser usado para justificar as maiores atrocidades. Inclusive, muitas vezes, usado esse conceito para atentar contra a própria democracia. Quando, por exemplo, nós vemos aqui no Brasil pessoas sendo presas, sem ter audiência de custódia. Quando nós vemos no Brasil pessoas que deveriam estar sendo julgadas na primeira instância, mas estão ali com seus processos na mão do Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto, é democracia ou é ditadura? É Estado de Direito ou é Estado de exceção? A justificativa que usaram era que eram medidas excepcionais. Ora, medidas excepcionais é Estado de exceção, não é democracia. Não é democracia, não é Estado de Direito. E aqui eu afirmo, se não existe Estado de Direito, não é democracia. Se não existe liberdade de expressão, não é democracia. Se não existe devido processo legal, independência e harmonia entre os poderes, não é democracia. É tudo menos democracia. Quando foi para livrar a cara do Lula, escavaram, de todas as formas buscaram encontrar algo que pudesse ser usado para anular o processo dele. E anularam o processo dele, usaram a lei para anular o processo do Lula. Agora, quando se trata de defender o cidadão de bem, quando se trata de defender as pessoas comuns com graves vícios processuais, a lei não vale. Nós temos 2 pesos e 2 medidas. Parece que na democracia relativa de Lula, todos são iguais perante a lei, mas alguns iguais são mais iguais do que outros. Alguns iguais têm mais privilégios do que outros. Porque hoje no Brasil eu não posso criticar um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu posso criticar o senador Magno Malta. Qual a diferença? Por que o Lucas Pavanato pode ser criticado, mas Flávio Dino não pode ser criticado? Todos são iguais perante a lei, não é isso que diziam? Não vivemos em uma democracia? Não vivemos em um Estado de Direito? Então, o que nós temos visto dia após dia é, em nome da democracia, em nome de um conceito esvaziado de democracia, a própria democracia sendo solapada. Aí, até parabenizo aqui o ministro Gilmar Mendes, fez um pronunciamento acertado ali, criticando a fala do Lula sobre democracia relativa. Mas não adianta criticar a fala do Lula sobre democracia relativa enquanto os pares dele todos os dias relativizam a democracia e ele não fala nada. Não adianta. E eu não tenho medo de dizer. Estou aqui no Senado, agradeço a oportunidade de estar aqui no Senado e vou dizer a verdade. A verdade é que os ministros que se calam quando algum ministro passa das suas prerrogativas, quando algum ministro rasga a Constituição, eles estão sendo cúmplices. E a população tem que ter o direito de cobrar. Então, falo aqui em nome das pessoas, não dos vândalos. Os vândalos têm que ser punidos. E é isso que nós queremos. Nós de direito, o tempo todo, pedimos a CPMI exatamente para isso. Mas dos cidadãos comuns, que estão tendo seus direitos violados, com diversos vícios processuais, e que nós vemos aqui, aproveitar a presença do Hollenberg, para dizer, nós vemos um silêncio ensurdecedor por parte da imprensa. Então, usei o meu tempo aqui para emprestar a minha voz a essas pessoas e para concluir gostaria de dizer, a justiça humana pode em alguns momentos falhar, ela pode não satisfazer e não realizar aquilo que precisa, mas a justiça divina, essa não falha. Nada foge dos olhos, e ainda eu posso falar isso, ainda é permitido ser cristão no Brasil? Então, nada foge dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E as injustiças aqui cometidas, ainda que nesta terra e nesta vida não sejam sanadas, um dia as pessoas que cometeram essas injustiças serão responsabilizadas. Muito obrigado.